Boa tarde, boa tarde. Vamos começar aqui mais uma live no meu Instagram, em parceria hoje com um amigo, um cara querido, um cara fantástico, que é o amigo professor Felipe Duque, um cara lá de Recife, que vai bater um papo legal com a gente sobre a temática que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivenciando, que é uma situação de estabilidade emocional, uma situação pessoal de vitória a esse momento que nós estamos passando aí. A gente vai trabalhar com vocês algumas indicações de livro, esse é o ponto, algumas indicações de livro e alguns aprendizados que esse momento de quarentena vai nos ajudar, tá? Vou chamar aqui o grande amigo. Vamos lá, já tá rolando aqui, a internet está funcionando, graças a Deus a internet está ajudando hoje, então fica legal, estou hoje aqui no estúdio. E Opa, meu aí? amigo, tudo E bem? aí, meu irmão, beleza? Como é que você tá? Muito bem, muito grato, Olha muito aí. feliz e honrado por você ter aceito aí para a gente fazer esse bate-papo, trocar essas ideias e principalmente eu acho muito legal isso, que é compartilhar livros, né? Indicações de livros e aprendizados para o pessoal que está ficando em casa nesse momento, nessa quarentena, né? Você também deve estar aí Ô, meu em irmão. Recife na quarentena. Obrigado, velho. Eu que agradeço, bicho, estar conversando contigo. Eu admiro muito o trabalho que você faz aqui. E de verdade, eu acho que acho que esse legado de você lidar com pessoas é algo que, além de professor de direito administrativo que você é, né? Todo o currículo extenso que você tem, essa sensibilidade que você possui também é algo que me cativa, né? E dá aquele entusiasmo, assim, de falar, poxa, que massa, velho. Vamos tentar contribuir com alguma coisa também. Ah, você com certeza contribui muito, cara. Eu sou um fã do seu trabalho e eu sempre comento aqui com o pessoal que você é um modelo a ser seguido aí. O pessoal da minha equipe, o Everton, a Aninha. E eu vejo muito, sabe, cara? E eu acho que é um ponto, inclusive, que a gente vai debater hoje, Uhum. a, a nossa espiritualidade, o nosso bem-estar, o nosso amor próprio. E eu vejo isso muito em você, que é um fator de admiração. Antes de nós entendermos que nós somos professores, como nós somos, além de tudo, ser humano. Né? E a Uhum. gente passa às pessoas que nos assistem, aos nossos alunos, a gente passa a lição de vida. Né? Como, por exemplo, os professores que a gente conhece, né? O Alexandre Zamboni, que história de vida sensacional Uhum. o cara tem. Né? Uhum. O professor Renato Saraiva, que história de vida essas pessoas têm. Então é muito incrível, é muito legal perceber como a história de vida de um professor, de alguém pode influenciar na vida do outro, inclusive nesse momento de quarentena sendo um grande exemplo, né? Essas pessoas aí que você falou são pessoas incríveis, assim, que eu tenho um carinho também por perceber a bibliografia da pessoa, mas principalmente pelas dificuldades, né? Que eu acho que é isso que a gente está vivendo. Então, também estou ansioso, também estou sentindo, né, o momento de tragédia, o momento de infelicidade, mas acho que a gente precisa caminhar, né? E eu acho que esse é o objetivo, né? A gente tentar, de alguma forma, mostrar como estamos caminhando ou que tipo de livro, né, faz com que você se inspire a caminhar. Eu acho que é isso aí. Então, um beijo aí para as meninas aí. Karina, Bia também são amigas aí que a gente tava conversando. Acho que são pessoas que, enfim, né, vão contribuir também. Acho que tem muito a somar com a nossa conversa. É isso aí. Inclusive, você que está participando pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, solicitar o que vocês quiserem, tá? E, Felipe, eu sou um cara que eu acho muito engraçado isso que eu vou dizer agora, mas eu gosto de compartilhar a minha fraqueza ou a minha fragilidade para que seja a força do outro, né? Tem um Uhum. cara que eu gosto muito, que é o Jerônimo, ele diz assim, que a minha fraqueza seja a sua força. Eu acho muito legal essa frase, que a minha fraqueza seja a sua força, né? E uma das Uhum. coisas que eu gosto de dizer, algumas pessoas conhecem minha história, outras não, é que eu nunca gostei muito de ler, sabe? Até os meus 20 anos, eu não era muito fã de leitura. Aí em Recife eu andava de skate, eu morava lá em Candeias, Jabotão dos Guararapes, eu morei 10 anos, 10 não, 20 anos quase em Candeias. Aí. A minha vida quase que toda foi lá, né? Até depois me mudar para Torre e depois eu vim morar aqui em Goiânia. E Uhum. eu não gostava muito de ler, mas aos 20 anos de idade deu uma virada na minha vida, eu passei a ser um louco por leitura, sabe? E eu vejo que o processo educacional, independentemente da área, independentemente da idade, independentemente do que você faça da sua vida, passa pela leitura, né? Os livros são uma grande fonte de aprendizado e principalmente de crescimento pessoal e ou profissional. É. Para a gente ter chegado onde a gente chegou, né? Passar num concurso difícil, teve que ler muito. Provavelmente você leu pra caramba aí, para estar como professor e fazendo o que você faz. Verdade. E para você, o que, que você acha que é a leitura na vida de uma pessoa? Caramba, Marcílio, de forma bem simples assim, eu vejo a leitura como a possibilidade da gente
acessar, né, a mente do escritor. Então, poxa, digamos que você tem um livro aí, acho que é a mesma coisa, a gente sentar num café aqui e tá acessando a mente do cara, pô, conversando com a pessoa. Então, nessa visão, por isso que eu acho incrível, né? Às vezes tem certos sentimentos que eles não conseguem ser aflorados, né? De certa forma, quando você tem, principalmente uma trava, um bloqueio. Então, quando você pega um livro bom, eu até, assim, poxa, tu falasse, vamos falar sobre alguns livros que a gente acha legal. Bicho, sempre o último livro que eu tô lendo é o melhor pra mim, velho. Não sei É você. incrível. Eu tô lendo o livro e minha namorada chega e fica falando comigo assim, como assim? Tá falando que esse livro é arretado, é fantástico? Eu falo, rapaz, então, todo livro que eu tô lendo atual é sempre o melhor do mundo, mano. É o livro que eu tô assim, mais entusiasmado, que eu tô replicando as ideias. E eu acho que isso é um grande desafio, justamente porque eu fico vendo essa necessidade de você meio que acessar a mente da pessoa, né? Pra mim, acho que é essa visão. E tu aí? E você, inclusive, acaba modelando aquilo que você está lendo, né? Eu vejo muito isso, a nossa capacidade de modelar quem a gente admira. Então a gente lê, a gente vive emoções, a gente... nos últimos 10 anos da minha vida, pô, eu enlouqueci com leitura, né? Porque eu não gostava muito de ler, de estudar, e eu li pra caramba. Tanto que eu fiz mestrado, entrei no doutorado, e hoje eu tenho uma carga de leitura muito alta. Pra você ter noção, hoje de manhã eu acordei, eu li mais ou menos umas 50 páginas do livro que eu estou terminando, do William Young, que é Eva. Hoje eu concluo ainda ele. E mais uns 3 artigos científicos de psicologia para minha tese de doutorado. E uma coisa que eu percebo todo dia quando eu leio é que durante a leitura é como se você conseguisse visualizar coisas que antes você não estava conseguindo visualizar. Ou seja, há uma expansão da sua mente. E isso é que é legal, sabe? Antes você, como se você tivesse sua visão limitada. E aí você começa a sentir as emoções do autor, você começa a visualizar aquilo que ele estava falando. E por mais abstrato que seja, você começa a sentir as emoções que ele está querendo expor ali, né? Cara, hoje de manhã eu acordei cedinho, aí eu vou aqui para a varanda de casa, vejo um pouquinho do nascer do sol e eu escolho sempre uma leitura assim espiritual para minha manhã, sabe, para eu acordar Uhum. melhor. E cara, parece que sabe aquele negócio que o autor está conversando com você e aí o seu teu coração é tomado por isso, você sente bem. Eu acho que é isso, é a expansão do conhecimento e a expansão da emoção. A expansão do racional e a expansão do emocional é feita através da leitura. E eu acho muito bonito isso, cara. É uma das coisas mais Totalmente. lindas que eu acho. Totalmente, mano. Endosso. E aí, eu acho que cada leitura que a gente faz, nessa expansão de aprendizado, né, a gente consegue ver a vida de uma forma diferente. Por isso que eu propus, assim, você propôs também, né, a gente falar sobre indicações de livro que geram aprendizado para o nosso público. Porque o pessoal está parado em casa, né? A maior parte está em casa parado, sem fazer muita coisa e quer ter uma orientação do que ler. Tem tanta informação chegando, pô, o que é que eu começo? Por onde eu começo? E aí eu acho que a gente poderia fazer esse trabalho bem legal aqui na nossa live hoje, de indicar Bora. alguns livros e tirar alguns aprendizados dele. O que você acha? Vai, bora, começa aí. Vamos lá. Eu vou indicar o meu primeiro livro, que é um livro... O autor, ele é psicólogo, mas esse livro não é de psicologia, tá? Então, para você que está acompanhando, quer dizer, eu não sou psicólogo e o livro também não é de psicologia. Que é o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É um Vou livro botar aqui. que fala sobre a história do autor. O Viktor Frankl, ele é responsável pela segunda escola de psicologia e ele escreve sobre como o ser humano encontra sentido na vida, sabe? Ele sobreviveu ao Holocausto e olha que legal, né? Ele escrevendo sobre o Holocausto, Felipe, ele falava que as pessoas que encontravam sentido quando elas estavam presas lá, as pessoas que encontravam sentido sobreviviam mais. E ele deu um exemplo que eu nunca me esqueço, que eu acho que serve de aprendizado para todo mundo, né? O cara que estava preso durante o Holocausto, quando ele fazia um trabalho legal, por exemplo, ele participava de uma obra, ele ganhava cigarro. Tipo assim, sei lá, um maço de cigarro, ele ganhava, né? Uhum. E aí, com esse cigarro, ele trocava por comida para sobreviver mais tempo preso. E aí, o cara que não encontrava sentido para viver, que desistia da vida, ele fumava o cigarro e deixava para lá a comida e morria. Então, o que ele relatou no livro dele? Que as pessoas que encontravam sentido para a vida conseguiam durar mais durante a Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto, do que aquelas que não encontravam sentido. E aí eu jogo a reflexão aqui para a gente debater, né? As pessoas que estão em tristeza ou ansiosas nesse momento, muitas vezes estão em busca de sentido para isso tudo. E eu vejo que existe um grande aprendizado nisso tudo que nós estamos vivendo. Você vê isso também? Totalmente. É um distanciamento, né, que a gente está vivendo, e esse distanciamento, de fato, não é social, é um distanciamento do outro e de si também, né? Porque eu acho que, no fundo, nós fazemos
parte do outro, né, em nossas vidas. Então, enfim, eu vejo aí esse livro como uma questão de aprendizado para a gente poder seguir em frente, né? Muito bacana. Eu até anotei aqui, Em Busca de Sentido. Não conhecia, não. Esse livro, eu vejo que legal, né? Como esse mundo digital nos aproxima. Eu ouvi um podcast, o cara indicou ele, era um podcast de psicologia, o cara indicou, mas disse que não era de psicologia, o livro em si. Aí eu peguei e li e gostei. Então eu trouxe hoje aqui para a gente poder ver isso, né? Como você falou, eu acho que a frase mais perfeita, né, hoje é: nós nos afastamos fisicamente, mas nós nos aproximamos digitalmente, né? Veja a quantidade de lives, de conteúdo, a galera produzindo, né? Isso é verdade. Deu para perceber. Acho que quando a gente começa uma live, hoje eu até fui falar com o pessoal hoje de manhã, eu falei, bicho, eu acho que a gente vai fazer mais live não, porque eu acho que já tá todo mundo fazendo live. Minha linha do tempo tem 10 lives aqui. Eu acho que isso talvez não é importante, porque, ou então, muito pelo contrário, né? Pode ser que todo mundo esteja rodeado, né, de isolamento, querendo conversar, ou então pode ser, né, que esteja rodeado de tantos excessos que você também não vai prestar atenção. Então, a partir disso também eu fiz, olha, vou conversar, quem quiser liga aqui, vamos conversar, trocar uma ideia pelo WhatsApp, né? Mas não vou fazer mais lives, não. Cara, e eu percebi, ontem eu fiz um webinar, sabe? Eu acho que realmente live tem um monte de gente fazendo. Ontem eu fiz o webinar pela plataforma Zoom. E aí eu abri o Sim. link para a galera participar. E foi incrível, velho. Foi uma das experiências mais legais, porque eu não Massa. tinha aberto nunca a plataforma Zoom via Instagram, né? Aproxima mais, né? Aproxima mais. E aí teve gente de Minas Gerais, a pessoa entra com o vídeo falando. É. Cara, eu queria saber essa dúvida no meu caso. Teve outra de Rio Verde aqui do interior, teve gente de São Paulo. E aí não era uma coisa, sabe, onde eu tava só expondo. A gente tava debatendo. Eu achei tão legal, cara, poder fazer isso, que a gente vai replicar na semana que vem. A gente vai fazer debatendo um livro, que é efeitos. O livro é Inteligência Positiva, do Cesar Chamini. A gente vai debater o livro na transmissão, né? Sei lá, não chama live, chama Massa, transmissão. velho. Só de cada um poder estar fazendo isso aí que a gente tá fazendo aqui, você sai tão mudado, né? Manda aí, Vai, qual a tua vez próxima? agora de Aí, indicar um mas, livro aí. beleza, então vamos lá. Eu trouxe um livro de cada ideologia, né? A primeira, eu acho que eu vou trazer esse livro aqui, eu achei muito fantástico, é de Padre Fábio de Mello. O nome do livro é Quem Me Roubou de Mim. E o livro ele fala muito sobre essas fugas, sobre os sequestros que a gente faz, e principalmente sobre essa questão das prisões, né? Porque acaba sendo um senso comum, né? Por exemplo, essa questão do isolamento, da pandemia, que, de certo modo, o medo ele acaba dominando a gente. Então, poxa, você sabe que se você olha no olho do cachorro, né, ele fica um pouco mais calmo, ele não vai te atacar, porque ele sente seu medo. Então, a partir do momento que você começa a ser dominado pelo medo, você acaba tendo uma maior, como se fosse uma maior sensibilidade para outras coisas te dominarem. Então, o cara que tem medo do escuro, consequentemente, ele vai dar ao escuro uma proporção muito maior. Então, o medo que a gente tem da pandemia, ou da morte, ou do contágio em si, faz com que a gente se sequestre cada vez mais. E aí eu vou entrando nas distrações, na live aqui da gente, eu vou entrando em Netflix e outras coisas que realmente eu tô querendo só distrair, passar o tempo, mas eu não vou enfrentar o medo. Qual é? O medo da morte, o medo do isolamento em si. E eu acho que esse é um grande problema. Quando eu vejo esse livro aqui, que ele me alertou, muito nesse caráter um pouco até mais divino dos sequestros que a gente faz, eu falei, caramba, velho, como, né, eu tenho me sabotado, né? E aí tem uma hora que ele começa a falar desse romantismo que a gente tem também, de a gente querer colocar as pessoas como heróis, né? Então, poxa, quando eu falei pra tu no telefone, eu falei, bicho, eu vou pra live lá, mas eu vou pra dizer, né, que eu também estou ansioso, é meu nessa ideia de falar, velho, eu não tô seguro de conversar sobre esse tema. Eu tô aqui tão frágil quanto você, de temer o que é que vem pela frente, de não ter controle do que vem pela frente. Mas olha, eu tô temendo isso. Só que eu não posso ter medo, como você disse, né? Você completou belíssimamente essa questão do domínio que o medo traz sobre você. E eu acho que nesse livro aqui do Padre Fábio de Mello, eu achei ele fantástico porque ele me resgatou um pouco essa questão da essência também, da gente perceber, né, a nossa vida privada, quem nós somos e como a gente vai se modelando, né, para ser inserido em comunidade, para a gente ser rotulado cada vez mais e, no fundo, né, criar um grande vazio às vezes. Então, esse livro para mim é fantástico, assim. Eu gosto de uma palavra, cara, que eu sou apaixonado, talvez tenha a ver. Eu não conheço, não cheguei a ler esse livro do Uhum. Padre Fábio, vou ler. Mas eu acho que uma das. A gente está vivendo algumas revoluções.
Eu acho que a principal é de produtividade, eu comentei isso essa semana no Instagram, Preciso mas fazer uma pausa aqui, desculpa, mas porque minha irmã mandou uma mensagem aqui, aí eu me desequilibro, bicho. Minha irmã disse assim, ela é o grande exemplo. Eu faria administração se não fosse minha irmã, nem direito eu teria feito. Eu não teria nem começado já para concurso se não fosse minha irmã. Então, assim, minha irmã, eu digo que ela é meu precedente, assim, ela é realmente meu exemplo. E se não fosse ela, nem tava aqui conversando contigo, velho. Esse é o bom de ter histórias para contar, né? De dar exemplos e mostrar o que eu ia falar, que é empatia, cara. Eu acho que essa é a palavra-chave da nossa revolução desse momento todo. Nós estamos passando por um processo empático, que é se colocar no lugar do outro, pô. Isso é muito incrível, sabe? Quando eu acho que você talvez já tenha saído por aí, tenha saído ou se sentido, né? Como eu me senti assim. Mas quando a gente muda de estado, por exemplo, porque passa num concurso, a gente sente muito isso, a necessidade de que outras pessoas sintam aquilo que a gente está sentindo e que demonstrem empatia por nós, né? E eu acho que é meio que isso, todo mundo está vivendo um processo de empatia, a gente está se colocando no lugar do outro, está analisando assim, a dor do outro, a dor do próximo, para poder se conhecer até melhor. A gente estava num piloto automático e agora todo mundo teve que sair do piloto automático para entrar no manual dentro de casa e parar, meu Deus, quem é minha família, quem mora comigo, qual é o meu quarto, como é o meu rosto, parar para se olhar no espelho. E talvez a grande pergunta que gera esse conflito, esse medo, é se você aguenta a sua própria companhia, cara, né? Porque tem gente que mora num vazio tão grande de espiritualidade, num vazio tão grande de emoção, que não aguenta sequer a própria companhia. E aí a gente está tendo que passar por um processo de amor próprio. Como é que foi essa tua adaptação aí da chegada em Goiânia? Cara, para mim foi difícil porque eu passei 4 meses em Catalão, que era o interior aqui que tem... Não é nem pequeno, ele tem 100 mil habitantes, né? Eu passei 4 meses lá. Mas foi uma cultura muito diferente em termos de comida. Por exemplo, aqui a galera não chama munguzá. Munguzá para eles é canjica. Canjica é curau. Tem uns nomes diferentes para as coisas, né? Tem umas palavras, tipo, umas expressões idiomáticas próprias, como pé de Todd, cafubira. As palavras que não tem na nossa terra, né, cara? Gíria. Mas o principal que me fez sofrer, acho que foram duas coisas no começo, que foi a alimentação. Cara, isso me doeu muito, que aqui o povo come carne pra caramba. E segundo, cara, que é a forma de lidar com o próximo, tá? É muito diferente. Nós temos culturas distintas em cada lugar. O pernambucano, pelo menos, ele é muito assim, ó, cara, toma minha cama, toma o meu quarto, vem aqui, dorme aqui, sabe? Vem pra minha casa, toca, abraça, cheira, né? A gente tem o negócio do cheiro. E nos outros lugares não é assim, não, né? É claro, tem empatia, tem Cheiro. um amor, tem um carinho, mas não tem muito isso, não, né? Você foi Eu, pra onde no início? eu fui para Mogi das Cruzes, né? Eu estava lá há pouco tempo, agora atrás ainda. E eu também senti, né? Apesar de toda, enfim, experiência, até a própria leitura, para saber escutar as pessoas, eu tinha escutado. Mas eu acho que, tipo, fazendo a analogia do que eu também passei um pouco lá, né, essa questão do distanciamento, essa questão das prisões que a gente realmente só vai dando valor à liberdade quando a gente está na prisão. A gente só vai dando valor, né, às pessoas que a gente está distante quando a gente se distancia de fato. Então, nessa questão de ficar lá em Mogi das Cruzes, às vezes aos domingos batia realmente aquele momento de solidão, em que eu tinha que fazer alguma coisa, ler um livro, que eu tinha que ir para um shopping para ver pessoas, para fazer o que eu estava sempre fazendo, o meu equilíbrio, mas para conseguir visualizar a vida ali. E a partir daquele momento, até voltar para casa um pouco mais grato, né? De sentar à mesa, né? Quando meus pais insistiam, vamos jantar, vamos almoçar, aquele grito, e você, não, deixa eu ficar aqui, pai, estudando, deixa eu ficar aqui fazendo isso. Eu até comentei com eles na mesa já uma vez. Mas, enfim, eu acho que não é justo que a gente passe por um calvário, que é o que a gente está passando agora, e a gente não tem uma ressurreição de algum modo, entendeu? Então, acho que essa é uma perspectiva que a gente deveria trazer para o hoje, né? Dentro da psicologia e da neurociência se explica muito essa situação toda nossa de afastamento antes da quarentena. A gente ficava muito, isso aqui é besteira, dizer eu te amo é frescura, né? Tem muito isso e tal. Porque a gente cria meio que uma casca para se proteger do mundo, para se proteger por conta das necessidades de ganhar dinheiro, de ter carreira profissional, etc. E agora a gente foi compelido a olhar para um pouquinho mais para dentro da gente, né? Tirando um pouco esse ego de proteção para poder olhar para a nossa essência.
E aí entra um segundo livro que eu acho muito legal, cara, que Isso aí. eu não sou um fã de best-sellers, sabe? Sabe, aqueles primeiros que você encontra em livraria. Mas esse eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, que é o livro Essencialismo. Né? Não sei se você já chegou a ver nas livrarias o livro do Greg, que entrou na lista dos mais vendidos do The New York Times. Ele fala sobre isso, sobre como a gente para de achar que tudo a gente precisa dar conta como se fosse verdadeiros super-heróis para poder olhar para o que é o essencial de verdade na nossa vida, né? E uma figura, um super-herói que eu vejo muito agora presente, a gente refletindo, acho que tem muito a ver com a gente, cara, que é o Superman, sabe? Não sei se você é um cara fã do Superman, mas o Superman é um exemplo claro da sociedade contemporânea, né? É um cara que quer fazer tudo para todo mundo, mas a vida dele é ferrada. O Super-Homem, ele salva todo mundo. Ele luta contra todo mundo, mas ele não consegue sequer namorar com a Lois Lane, velho. A vida dele é ferrada. Ele não consegue ter tempo para ficar com os pais dele, ele não consegue ter tempo para poder desenvolver a carreira dele, para poder ter uma namorada, mas ele faz tudo para todo mundo, né? E isso é justamente porque a gente às vezes não consegue ver o essencial. Esse livro fala sobre isso, como você eliminar o que não é essencial para olhar aquilo que é essencial, né? Então, quantas coisas a gente tem na vida, e eu vou te dar um exemplo agora, você que está acompanhando a gente na live, para um pouquinho agora que você está na quarentena, abre o teu guarda-roupa e olha quantas roupas você não precisa. Para um pouquinho e olha na tua cozinha, quantas coisas você tem que você não precisa. Né? O teu carro agora está parado e tu não está usando mais. Né? Quantas coisas você realmente precisava na sua vida e você acabou unindo, juntou. E aí? A vida é muito curta para ser pequena, né, não, Felipe? Eu só lembro disso tu falando sobre Pablo Stouze falava sobre essa questão do desapego. Como é difícil o desapego. E aí talvez seja isso, né? Também no minimalismo, o essencialismo, esses ismos que a gente realmente quer se apegar ao que realmente importa. E quando ele falava esse desapego, por exemplo, seja do amor às filhas que ele tem, né? Era algo que eu chocava, porque é realmente difícil você colocar isso em prática. Essa questão do desapegar dessa roupa, que aquela roupa naquele momento que eu usei, eu nunca mais eu usei, mas essa roupa que representa muito para mim, então eu não vou doar, não vou jogar fora, vai ficar aqui. Mas ela diminuiu, eu tô gordo, mas vai ficar aqui, né? Eu acho que isso é incrível, bicho. É um desafio para mim também, não consigo colocar isso em prática de modo abundante de jeito nenhum. O que me lembrou do super-herói foi uma palestra que eu vi de uma chamada Júnia de Sá. Foi uma executiva que ela, enfim, deu uma palestra na procuradoria, mas ela falava muito das mulheres, que às vezes, eu comentei isso com minha mãe e com minha irmã no jantar até, as mulheres às vezes vestem uma carapuça de Mulher Maravilha, que tem que fazer tudo, que consegue fazer tudo, que aguenta tudo, e aí com base nisso ela começa a deixar, né, ela de lado. E aí, em pesquisas que ela falava, mostrava que por mais que a gente tenha mudado tanto, as mulheres ainda gastam tipo 2 vezes mais tempo que os homens em atividades domésticas, sejam as que trabalham ou que não trabalham. E aí, nisso aí, assim, a palestra dela me chocou a tal ponto que eu me fiz, assim, compelido a conversar com as mulheres que me rodeavam quando acabou, sabe? E ela mostrava da Mulher Maravilha, assim, né? Com a imagem da Mulher Maravilha enfim, presa, assim, digamos, sabe? Existe uma tendência muito grande, e essa é uma reflexão que eu trago para vocês, em gestão de tarefa. Isso do ponto de vista científico, do que a Universidade de Yale, ela trabalha muito com gestão de tarefa, né? E essa lição lá de Yale foi trazida pelo Christian Barbosa no livro A Tríade do Tempo, um livro que é até best-seller aí nas livrarias. E ele fala sobre isso, que as pessoas que vivem muito fazendo tarefas para os outros, como Mulher Maravilha, como Super-Homem, esses super-heróis, né, que visam salvar todo mundo menos a si mesmo muitas vezes, essas pessoas elas dão muita prioridade a tarefas urgentes ou circunstanciais e às vezes não conseguem dar prioridade a tarefas importantes. E isso acaba gerando uma crise de gestão de tempo, né? Hoje, cara, muita gente me pergunta assim, Marcílio, como é que você dá tempo de tanta coisa, né? Tem muita gente que me pergunta isso, eu recebo essa mensagem direto e acaba que eu tenho treinamento, eu tô lendo, eu tô fazendo teste de doutorado, tem a procuradoria. E aí, cara, eu respondo com uma coisa muito simples, sabe? A grande chave do mundo é a produtividade, é gestão correta da tua vida, que é o teu bem mais valioso. É sair do automático. E o que eu vejo é que as pessoas vão levando, cara. E não há problema em você curtir a vida. Pelo contrário,
Eu sou o cara que mais gosta de correr no parque, de meditar, eu tenho meu tempo para ler o que eu quero ler, eu assisto o que eu quero assistir. Eu sou viciado em série, pô. Como é que um cara que trabalha muito assiste série? Eu já assisti tudo de Supernatural, de Breaking Bad, de The Walking Dead, eu assisto tudo, Game of Thrones, tudo. Mas a questão não é você trabalhar muito, sabe? A questão é como você utiliza o teu bem mais precioso, que é a vida. Por isso que eu acho legal o livro do Essencialismo, porque ele fala sobre isso. A tua vida é o teu bem mais precioso. Como é que você diz não para o que precisa ser dito não e diz sim para o que precisa ser dito sim? Porque no final das contas, a tua vida vai passar. Aí eu volto a uma frase, cara, eu repito todo dia essa frase para mim, inclusive para eu internalizar, que é a frase do Israel, repetido pelo Mário Sérgio Cortella. A vida é muito curta para ser pequena. Essa frase faz todo sentido. Ela é curta, ela é passageira, mas ela não precisa ser pequena. Ela pode ser grandiosa, se você der o valor para ela. Né? Eu acho que esse é o ponto. Fantástico, velho. Bom, irmão, vê só, eu gosto muito desse livro e desse autor, para ser sincero aqui, o Harari, não sei se vocês já viram aí, é 21 lições do século XXI. Esse livro especialmente, ele tem Homo sapiens, Homo Deus, mas principalmente porque ele consegue fazer, né, uma passagem política, uma passagem econômica, uma passagem humana, e ele acaba te colocando hoje no que você está inserido atualmente, né? Então, nessa discussão agora da pandemia, que a gente acha ridículo essas ideias de você ter que enfrentar debates filosóficos, como, por exemplo, eu vou dar, né, o oxigênio lá para a pessoa mais jovem ou para a pessoa mais velha, né? Que a gente, enfim, não sei se já rodou seu WhatsApp isso aí, né? Mas, enfim, essas questões filosóficas que eles vão dizendo que no avanço tecnológico que está vivendo hoje, o grande problema realmente é essa questão, né, da grande massa de desemprego que vai gerar. Então, assim, eu acho que esse livro, ele te traz muito para a realidade hoje que você está inserido. E, ao mesmo tempo, ele vai falar sobre meditação, vai falar sobre realmente você não é o centro de tudo, né? Então, vamos se reduzir mesmo. Eu acho que essa esse nosso falta de controle que a gente tem hoje no mundo mostra muito para isso, velho. Quem é você? Eu sou um nada, velho. Eu não consigo nada, controlar nada na minha vida. E por mais que eu queira ser produtivo, muitas vezes eu não sou produtivo. E às vezes me sentir que eu devo ser produtivo, às vezes faz com que eu piore ainda mais e eu caia no meu ciclo vicioso mais ainda. Então, às vezes, quando eu tô querendo ser demais alguma coisa, às vezes eu não tô focado no que eu sou agora. E aí também eu vou enfrentando esse desafio nisso, né? De você saber se colocar, qual é o seu momento atual, o que você está fazendo atualmente também bem, o que você faz atualmente bem, né? Além do que você ainda quer ser. Né? E acho que esse livro me coloca muito na minha reta, assim, de eu ver o que é que está acontecendo no mundo e, ao mesmo tempo, né, ter consciência da minha insignificância também, né? Isso que você falou, né? Muita gente não entende bem o que é a meditação. Você falou que é um dos pontos onde você foca no presente, cara. Né? Eu gosto de dizer, eu digo isso dentro dos meus treinamentos. Eu tenho um treinamento que é o Believer, que é um treinamento que eu realizo uma vez por ano com muita gente. No ano passado teve 400 pessoas, esse ano está previsto para 800 pessoas lá no final do ano. E eu sempre digo assim, cara, só tem duas formas de você sofrer, de se doer. Né? Sofrer, sentir tristeza. É olhando para trás ou para frente, sabe? Por exemplo, quando você olha para trás, você olha o fato do teu passado e você não consegue mudar ele. Então você sofre, a menos que você ressignifique. A ressignificação é o instrumento para tirar o sofrimento. Ou no futuro. Por quê? Você olha para o futuro, você gostaria de ser algo, mas você ainda não é. E você não tem controle sobre o futuro também. Então são os dois lugares que você sofre, ou passado ou futuro. Qual é o lugar que você esquece o sofrimento, por mais que tenha 1 milhão de problemas? É o presente. Tanto é que talvez por isso a palavra seja presente, né? Porque é um grande presente, é um grande dado, é viver esse momento agora. E quando eu comecei, cara, a praticar meditação, eu achava, putz, velho, eu achava a coisa mais besta do mundo. Eu dizia, meu irmão, a última coisa que eu faço na minha vida é esse negócio aí, né? Porque minha cabeça é acelerada, eu sou rápido pra caramba e eu vi aquela galera zen, sabe, fazendo. E, meu irmão, eu fui estudar a parada e eu vi que não tem nada de outro mundo. Na verdade, existem várias formas de você fazer. Por exemplo, existe meditação com movimentação. Você pode meditar no ato de comer. Sabia disso? Tipo assim, você está comendo e aí tem a meditação para você focar no sabor do alimento. Então, enquanto você come, você medita. Ao invés de você estar focando, por exemplo, no futuro ou no passado, você foca no presente, na comida, e sente o sabor dela, estimulando suas emoções, estimulando o seu pensamento. Cara, tem tanta forma de meditar. E a meditação é isso, é trazer você para o presente, né? Parar de sofrer com o teu futuro, parar de sofrer com o teu passado e viver o agora, esse momento presente.
E eu tenho estudado isso na minha vida porque eu tenho sentido que isso vale muito a pena, né? Quando você consegue ver aqui e agora, você consegue desenvolver talvez o principal. E aí é um pensamento meu para indicar o meu terceiro livro. No momento em que eu me conecto com o presente, eu me conecto com a vida. E no momento em que eu conecto com a vida, eu me conecto com a minha espiritualidade, meu ser, minha essência. E aí, eu sou um cara que sou apaixonado por leituras voltadas à espiritualidade e à essência. Não é, para você que está acompanhando, não é religiosidade, tá? É espiritualidade, ou seja, é você com a sua própria essência. E o autor que eu acho mais incrível disso tudo é o William Yongo, né? O cara que escreveu A Cabana. Provavelmente você já leu, já ouviu falar, ou pelo menos já viu em algum lugar o livro A Cabana, ou o filme A Cabana. O filme que também traduz perfeitamente, é fantástico, tanto tão bom quanto o livro, né? Mas o autor ele tem 4 livros centrais. Ele tem A Cabana, ele tem o livro A Travessia, ele tem Eva e o quarto livro, que não é narrativa, é escrito tipo teórico mesmo, que é As Mentiras que Nos Contam sobre Deus. Eu queria recomendar aqui, para você ler e trabalhar a sua espiritualidade, você que está acompanhando a nossa live, o livro dele, A Travessia. Um livro muito, cara, tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. E eu li A Travessia há uns 4 anos atrás, e uma semana antes de começar a quarentena eu li A Travessia de novo, né? Eu gosto de ler, de pegar livros para reler. E o livro fala sobre um cara, a história é incrível, fala sobre um cara que ele viveu a vida dele toda pensando na materialidade, pensando em resultado, pensando em ganho, 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 ganho. Adquiriu 1 milhão de propriedades e sempre achava que falar sobre ele era frescura. Então ele não falava sobre ele. Ele não falava sobre os medos dele, ele não falava sobre os receios, ele não falava sobre, por exemplo, família, sobre amor, sobre união, porque era tudo frescura. O importante era ter resultado rápido, né? E aí veio o baque na vida dele, que foi um momento em que ele teve um acidente e ele se viu em coma. E aí, se vendo em coma, ele começou a ter diálogos com, sei lá, não sei se você acredita, né? Se acredita ou não. Eu acredito em Deus, eu sou cristão, mas se você não acredita, sei lá, um diálogo consigo mesmo, pronto, pode ser. Mas no livro dá a entender que é um diálogo com Deus. Então, essa espiritualidade, desligada de religião, né? E aí é o ponto, cara. O diálogo dele, do personagem, com essa espiritualidade, nada mais é do que um diálogo dele com ele mesmo, no presente, no agora. Então tá tudo conectado, velho. Presente, espiritualidade e essência. Esses 3 passos. E eu acho isso muito legal de falar, porque quando a gente fala, a gente toma consciência. E quando a gente toma consciência, a gente sai do automático pro manual, né? Muito legal isso. Enfim, esse é o livro, A Travessia. E William Yongu é o livro. Porra, que achei arretado, velho. Bacana. Olha, o Cristiano Sobral aí, ó, fera demais. Grande abraço, professor. Cara sensacional aí, viu? Aí direito civil entende muito. Direito civil, profissão, o cara fala sobre várias coisas, sensacional. Pois é, então, esse foi o meu terceiro livro, Felipe. Tem mais um tempo, tem ou não? Tem mais um livro aqui. Eu gostei muito desse livro, velho, também. E acho que ele tem a ver com o que você está dizendo. 12 regras para a vida, né? E um antídoto para o caos. Que é justamente também essa percepção que a gente está no meio do caos agora. Só que foi lendo esse livro, né, que eu percebi algumas coisas também que eu tinha que perceber as modificações mundanas mesmo. Eu tenho fé cristã também, apesar de ter, né, uma convicção plena assim, contra as religiões, porque se a base de todas elas é o amor, eu consigo me encontrar, né, sentindo esse amor em qualquer lugar. Então eu sinto essa conexão com Deus, independentemente do que você quiser chamar, nominar, colocar nome aí. E dentro desse livro, ele faz muito isso, né? Ele começa a falar da leitura da Bíblia, por exemplo, em alguns momentos, né, nas regras, e eu falo, caramba, velho, de fato, quando eu comecei a ler a Bíblia, tipo assim, faz 2 meses, eu sempre li Varimeco, sempre passei de passar em concurso, e as Bíblias eu só ia no domingo, quando era missa, alguma coisa assim, que você, enfim, pegava alguma passagem, e eu comecei a perceber, bicho, que todos esses livros de autoajuda que eu tanto li, eles estão repletos de exemplos práticos na Bíblia. E eu falei assim, meu Deus do céu, velho. Totalmente, pô. Tu já que viu preguiça, o livro né? daquele... meu Deus do céu, agora me deu branco. É o livro que fala assim, As 12 Leis Bíblicas do Sucesso. Do William Douglas. Do William Douglas, isso mesmo, né? Ele analisa com base na Bíblia leis de sucesso Isso. profissional, pô. É legal, né? E aí, nesse livro meu, que tipo assim, a grande ideia que eu vejo é o seguinte,
a gente tá num tempo de relatividade hoje, né? Um tempo de relatividade é o que é? Tudo pode, também não tem nenhuma regra, né? Nada, tudo é permitido, não existe mais certo nem errado. É uma Mas veja época de só, pós-verdade também. se você ficar muito nisso, também você não tá preso em nada, velho. Sim, e agora no meio do caos? O que é que te sustenta? Né? E agora no meio do apocalipse? O que é que te sustenta? Se tudo pode, se tudo é relativo, se tudo é relativo. Aí você, peraí, velho, não é tudo que é relativo. Eu não concordo em matar, velho. Pronto, isso aí é uma regra pra você, então, velho. Então, uma regra pra você. Então, esse livro, meu, que ele fala assim, poxa, como se sustentar nessa pós-verdade a sua essência, a sua crença, de fato? Porque eu acho que o que a gente precisa resgatar aqui nesse bate-papo aqui, por mais que a gente tenha todos os livros do mundo, é a gente colocar em prática a nossa esperança, né? No momento que a gente tá vivendo agora. Então, como colocar em prática a esperança? Pô, Felipe, eu não sei, velho. Tô tentando aqui, velho. Tô vendo o Papa hoje aqui me arrepiando de ver assim, bicho, né? Ninguém se estava sozinho, velho. Ninguém estava sozinho. Tô vendo o Papa ali tirando a cruz lá, que não tirava desde a peste negra, né? Pra rezar uma bênção ali. Eu faço, caramba, bicho, veja só, né? No meio de tantos livros, tantos ensinamentos que eu tenho, eu também sinto caos, eu também sinto medo. Então, eu tenho que me apegar um pouco, né, no que você chamar de religiosidade, espirituosidade, essência, o que você queira, velho. Eu prego que o amor, ele volta para mim. Pronto, então se apegue nesse amor agora, entendeu? Se pegue meio que nessa esperança, assim, que te conduz, que você sente que isso vai passar, que você sente que é verdadeiro, aquilo que você faz com as pessoas ao lado. Então, esse livro, ele meio que trouxe esse sentimento para mim arraigado. De, poxa, tem algumas regras ali de convivência, tem algumas regras ali que você precisa ver que ali é onde você deposita tudo. Quando acabar o caos, aquelas regras eu sei. Aquelas regras eu sei. E aí, talvez, isso muito que eu faço aqui é uma grande dificuldade também minha, um desafio. Poxa, tudo que você faz, Felipe, você vive, meu amigo, aí você está fazendo o meu grande medo, né? Se eu estou sendo hipócrita ou não conversando contigo aqui. E aí eu vou falar contigo aqui que, por vezes, eu brinco com minha namorada, ela fala que eu sou teimoso. Às vezes eu olho que eu estou insensível com meus pais. Eu percebo isso também. Mas aí cumpre a mim, né, tentar sempre remodelar, voltar um pouco atrás, reler esses livros e ver onde é que eu vou mudar, né? Onde é que eu vou dar um impacto, assim. Então, por exemplo, poxa, besteira, mas há poucos tempos meu pai me dizia que às vezes eu chegava do nada nele e dava um beijo. Isso pra mim era nada. Nada. Isso pra mim não era nada. Mas aí depois de, sei lá, final do ano, Natal, quando a gente se abriu, ele comentou pra mim dizendo assim, filho, aquele momento ali que você chegava era o melhor momento do meu dia, quebrava o meu dia. Aquilo aí era um ato mágico pra mim, assim, tipo, era como se fosse uma coisa assim, tão besta pra mim, que era um momento muito significativo pra ele. E eu fiquei com isso na cabeça, ainda hoje fico, né? E aí quando eu fico muito nessa ideia de mudança, às vezes a gente quer tantas mudanças no outro, mas realmente eu tava lendo um livro do Ricardo Sá, que ele fala, o nome do livro é esse, disse Marcílio, quem tem que mudar sou eu. E é basicamente isso, assim, velho. Tudo que a gente espera na sociedade, nos outros e tal, no fundo, é uma questão de você aceitar um pouco o que você tá vivendo, velho. E eu acho que isso é um desafio meu, velho. Um desafio pra mim, velho. Não sou guru, não sou certinho, eu sou nada, velho. Muito pelo contrário, velho. Tô tentando aqui também. E eu acho que esse é o ponto principal, sabe, Felipe? Porque o que acontece? Muita gente vende essa noção errada de que você pode ser perfeito ou de que você tem que ser perfeito. Sabe qual é o grande problema disso? É achar que essa perfeição ela é uma exigência para você. E aí, entre a perfeição e a realidade, existe um abismo chamado frustração. Você olha o cara perfeito, que você acha que é perfeito, que não é perfeito, que ninguém é perfeito, e você se sente frustrado. Cara, eu tenho uma notícia, uma fala que eu quero que você que está assistindo nossa live saiba, né? Independentemente aí da sua religião, não é sobre religião, mais uma vez, tá? Você dá o nome do que você quiser. Mas uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: não tenha medo de errar, não tenha medo de ter medo, não tenha medo de sentir algo. Não tenha medo de fazer algo para ser imperfeito. Não tenha medo disso, porque um dos ensinamentos básicos aí, a gente pode falar na Bíblia, se você acredita, se não, traga para a sua crença, né? É que Deus já te amou independentemente antes mesmo de você nascer, e Ele vai continuar te amando do mesmo jeito, né? Então, o amor, ele não é condicional, gente. E esse momento que nós estamos vivendo é uma prova de que o amor não é condicional. Nós estamos quebrando barreiras. Tem uma piada dentro do livro As Mentiras que Nos Contam Sobre Deus que eu acho que é muito pertinente. Muita gente morre por conta do cumprimento de regras dentro de alguns lugares, né? Ou você cumpre essa regra ou você não está lá naquela casta, naquele grupo, né? E aí, a piada que conta no livro é o seguinte, que um pastor, ele passou a vida inteira cumprindo todas as regras fielmente, sabe? Ele passou um tempo da vida dele, ele fazia tudo direitinho. Ele acordava de manhã, fazia oração, ele ia lá, fazia não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí morreu. O pastor morreu. Aí o pastor morreu, chegou lá no céu,
E aí tinha uma pessoa na porta do céu lá, né? Aguardando. Aí o pastor chegou, olha, eu tenho que entrar aqui no céu porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele começou a narrar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu orei toda a minha vida toda. Aí o cara pegou a lista, olhou para o nome dele. Tá bom, 1 ponto. Vamos lá. Aí, o que você tem mais para me dizer? Deu 1 ponto para ele. Ele, não, mas eu só fiz isso. Aí o cara, não, mas você tem que fazer pelo menos 100 pontos para poder entrar. Isso aqui só foi 1, falta 99. E aí ele começou a tentar dialogar, dialogar, dialogar. E de repente o vizinho dele, que saía para festa, que não fazia um monte de coisa, passou direto e entrou pelo céu, né? E aí o pastor ficou revoltado. Mas como assim? Ele tá entrando, ele fazia festa, ele saía, ele não seguia as regras, né? Aí o cara que estava lá como porteiro disse assim, não, mas ele não tá brincando desse jogo não, só você. Né? É uma piada, claro, forte, né? Mas que tem muito a ver com o ensinamento básico, que é o amor ele é incondicional. Se você está amando o próximo por conta... não, só te amo se você for da minha religião, só te amo se você for do jeito que eu quero, só te amo se você entrar nas minhas regras. Isso não é amor, isso é outra coisa. O amor em si ele é incondicional, cara. A gente está vendo isso. Países ultrapassando barreiras. A gente está vivendo um momento aí de transpor barreiras, transpor pensamentos, transpor crenças, mundo ocidental junto com o mundo oriental, né? Tudo isso em prol de quê? De amor, cara. E é muito legal ver isso tudo acontecendo. É uma revolução que vai incidir também na nossa espiritualidade no meio desse caos, né? Por isso, acho que a gente está vendo um momento de espiritualidade. Vale a pena esse livro que eu falei da travessia do William Young. E vale também, eu separei aqui um livro, eu sei que é a mais dentro da conta, né? A gente estava para indicar 3, mas eu tô com ele aqui do lado, eu vi agora. Que tem a ver com isso que você falou, que é pós-verdade. É um livro de um coreano, um cara fantástico. Esse aqui, Sociedade da Transparência. Livro bem fininho, ó, que traz reflexões sobre essa pós-verdade. Né? A gente está vendo um momento de polaridade. Eu tô certo, você tá errado. Eu sou isso, você é aquilo. Né? E o livro fala sobre isso, sobre a sociedade da transparência, sobre como você, dentro da sociedade, você tem a sua essência e você tem que se respeitar, se amar e também respeitar o próximo. E isso equivale aí falar sobre empatia. Né? Então, eu acabei violando uma regra agora, indicando um livro a mais. Nada, velho, isso aí, bicho. Eu queria te agradecer, velho, por esse convite aqui, pra gente trocar uma ideia. Eu acho que era uma coisa que eu também tava querendo já. Falei, pô, Márcio, velho, Márcio ele é um cara que tem muito a somar. As pessoas estão aí também agradecer aí pela confiança. De fato, eu acho que a gente tem que se apegar nesse momento que a gente tem algo que nos suporta, algo que a gente sempre fez a toda a vida, seja o momento que você repensar aquilo que está fazendo, né? E seja você aproximar esse vínculo com você ou com Deus. E nesse momento mesmo, eu estou refletindo muito sobre isso, né? Enfim, é feito quando a gente vê esse amor divino, esse amor transcendental, eu acho que é como se sempre fosse um eterno resgate. Uma vez que você sente, você sempre quer voltar. É um resgate, é um resgate. Então, assim como um resgate do primeiro beijo, né, de reconciliação da namorada, do seu amor, acho que esse mesmo desejo de reconciliação é quando, às vezes, também a gente quebra essas barreiras. Eu vou ler esse livro que você indicou, né, que aí quando a gente vai criando muito um Deus, né, e a gente também, quando a gente é libertário demais, a gente cria um Deus nosso, a gente se torna Deus de si. E aí a Clarice Lispector pegou uma frase dessa que eu guardei aqui no meu armário e botei assim, né? E eu boto assim, a frase é: enquanto eu inventar Deus, ele não existe. Então era meio que justamente a ideia para você se desapegar também um pouco dessa visão que você tem, né? Porque assim como... E aí, quando eu fiz a correlação dessa frase de Clarice, tem uma frase do Nietzsche que ele fala meio que tipo assim, que fracos são os homens que têm convicções fortes. Ou seja, por mais que a gente tenha que ter uma convicção forte na religião, no apego ou na espiritualidade, enfim, na sua essência que ele constrói, por outro lado, quando a gente tem uma convicção muito forte, a gente às vezes não quer conhecer o outro lado. E aí, seja você, que aí eu só crio polêmica aqui, eu não estou concordando com nada, eu não estou dizendo que eu sou de posição nenhuma, mas seja de você que terça-feira queria matar, ou odiar, ou enfim, não gostou da posição que Bolsonaro falou, na quarta-feira você talvez possa mudar, alguém mudou de opinião, você falou, você na terça-feira você achou que... Veja, é normal que a gente mude de opinião com tudo, eu não estou falando desse ato, não, estou querendo só trazer esse ato que é o ato central, que a gente tanto discute hoje em grupos de WhatsApp, para você também ter um pouco de relatividade nas opiniões. Cada um dá opinião com base no mundo que você está vendo hoje. A realidade que eu e Marcílio estamos. Nós somos servidores, nós estamos recebendo um bom salário, nós estamos em casa. Bicho, é completamente diferente de outras realidades que eu não consigo enxergar. Então é natural que a gente mude também de opinião em qualquer coisa, não só quanto esse tópico, tá? Essa questão da pandemia, eu não tenho autoridade para falar sobre esse assunto, não tenho legitimidade para falar o que é que deve ser certo.
mas estou querendo só para mostrar para você a importância de, às vezes, a gente rever nossas convicções também. Eu acho que é bem o que essa ideia também das convicções que a gente tem de Deus, né? Para que a gente não se afaste cada vez mais desse amor que você queira chamar, né, de qualquer tipo de nome aí. Apesar de nós estarmos afastados fisicamente, nós estamos nos aproximando digitalmente e talvez nos aproximando espiritualmente. Eu acho que esse é o ponto. E, Felipe, eu queria te dizer que você é um cara iluminado, saiba disso, e que pode ter certeza que muitas vezes nós não temos essa percepção como professores ou como influenciadores que nós somos, né? Não somos aí digital influencers, né? Tô Mas fora. somos influenciadores de outras pessoas. E uma coisa que eu tenho certeza, cara, é que cada vez que você dá a sua palavra, toda vez que você faz uma live, toda vez que você conta a sua história, que você faz qualquer coisa, você está mudando a vida de alguém. Uma percepção, uma palavra pode mudar o destino de uma pessoa. Para que eu possa compartilhar aqui contigo, só para a gente fechar, há 1 ano e meio, 2 anos na verdade, eu fazia um treinamento antes do Believe que chamava Encontre Seu Chamado, era o nome do evento. E eu me recordo, cara, que tinham 100 pessoas no evento e eu dei um treinamento normal, nada demais, dei o conteúdo e tal. E quando terminou o treinamento, cada um foi para sua casa. Um mês depois, uma pessoa entrou em contato comigo e disse assim: Marcílio, uma coisa que você me falou lá dentro do treinamento me fez mudar minha vida. Uma coisa que você me falou naquele treinamento me fez parar de pensar em suicídio. Eu consegui largar um relacionamento que meu marido batia em mim todos os dias, eu era espancado. Eu consegui fazer isso e começou a falar, cara, eu nem sei o que foi que eu disse. Mas só o fato de ter dito, só o fato de ter falado algo que pudesse tocar o coração de alguém, né, já mudou uma perspectiva de vida. E eu acho que esse é um ponto, né? A gente, com uma palavra, com uma comunicação, com uma ideia ou com uma história, a gente consegue conectar as pessoas na sua essência, né? Então, eu queria te agradecer mais uma vez, cara, pela sua participação, não só, mas por você ser uma pessoa iluminada e pelo conhecimento que você nos transferiu aí no dia de hoje, viu? Tô fora, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui estar conversando contigo. Eu não tenho essa iluminação, não. Estou longe dela, mas a gente vai tentando, né? Ver o que é que sou eu, o que é meu ego, querendo aqui, né, ser bajulado, o que é que realmente estou querendo de fato ajudar as pessoas. Eu tenho muito esse conflito interno, né? E aqui é um desabafo mesmo. Então, vamos tentando seguir o caminho do bem. Eu vejo em vocês essa luz assim querendo brilhar, esse vagalumezinho piscando aqui, tentando puxar as pessoas para cima. E eu me sinto entusiasmado com isso, velho. Eu me sinto, quando eu vejo você falando, quando eu vejo você fazendo um vídeo, quando eu vejo você fazendo seus projetos, me acende essa chama, entendeu? Então, se eu tô apagado, eu vejo lá e faço, caramba, vamos lá, vamos para cima. Acho que a gente tem que, de alguma forma, né, tirar esse silêncio da gente, que às vezes a gente guarda algumas coisas e a gente às vezes não pode guardar tanto esse amor, né? Senão é um egoísmo. Também é o meu outro lado da balança, né? Quando você tá muito calado lá, vem Deus, ele dá uma cutucada em você assim, falei, rapaz, se você sente aí, não se sinta egoísta não, de vida, então vamos lá. Não importa você ter medo, não importa a gente ser imperfeito, o que importa é a gente não deixar isso se tornar desespero, né, Felipe? Que todo mundo que esteja nos ouvindo hoje entenda que é normal ter medo, é normal você encontrar tristeza no meio disso tudo, mas não deixe se tornar desespero. A gente vai sair muito melhor do que nós entramos disso tudo. Valeu, meu amigo. Gratidão. Valeu. Obrigado Obrigado, aí. Estaremos juntos em outras oportunidades. Tamo Valeu. junto, valeu. Um abraço. Um cheiro. Eu chego.